Minhas amigas e meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao nosso projeto, o Curso Livre de Espiritismo, por meio do qual nós pretendemos, ao longo das próximas semanas, como já fizemos nas semanas anteriores, analisar fundamentos da doutrina espírita, doutrina esta trazida a nosso conhecimento pelo trabalho de Allan Kardec, considerado o codificador do Espiritismo, que por meio das obras O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, trouxe para todos nós as bases, os fundamentos da doutrina espírita, da doutrina dos Espíritos. No nosso encontro anterior, na aula de número 6, nós podemos estudar um pouco acerca da constituição do homem, que para a doutrina espírita é considerado um ser tridimensional. O homem, a um só tempo, tem uma natureza física, por conta do seu corpo físico. Traz também a sua essência, e a essência de todos nós é o espírito. E tem ainda uma terceira vertente, um terceiro polo, chamado na doutrina espírita de perispírito, que faz justamente a ligação entre esses extremos, a nossa natureza física ou animal e a nossa natureza espiritual. Quem une esses dois polos é o perispírito. E o que vem a ser o perispírito? É justamente sobre isso que nós conversaremos na aula de hoje, a aula de número 7 do Curso Livre de Espiritismo. Então, passemos a examinar o nosso tema, o tema desta semana, imediatamente. Meus amigos, uma das características da codificação que Allan Kardec nos trouxe foi a criação de novos vocábulos que pudessem representar novas ideias. O próprio termo Espiritismo é uma criação de Kardec. Até o século XIX, até meados do século XIX, a palavra que existia era a palavra espiritualismo. Mas essa palavra não era suficiente para transmitir os conceitos que eram novos, conceitos esses recolhidos por Kardec junto aos benfeitores espirituais, aos espíritos de luz, que por intermédio dos médiuns, especialmente os de psicografia, transmitiram instruções valiosíssimas que alargaram o entendimento do homem acerca das questões de cunho espiritual. O espiritismo se inscreve dentro do espiritualismo, mas é uma corrente específica e por isso Kardec criou esse vocábulo espiritismo, que antes dele não existia. E também é fato, meus amigos, que o nosso codificador, Allan Kardec, criou a palavra perispírito, inspirando-se nos conhecimentos que já existiam na época. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz menção expressa ao fato de ter se inspirado na maçã, por exemplo, ou em outro fruto qualquer parecido com uma maçã, para criar esse vocábulo que nos transmite, melhor dizendo, me desculpem, um conceito que é fundamental. Na maçã nós não temos a semente, que pode ser considerada a essência da maçã. Temos, na sua parte externa, nós temos a casca. E entre a casca e a semente, nós temos o perisperma. Transferindo agora a nossa apreciação para o homem. Parte externa, corpo físico. Essência, espírito. E o que seria o perisperma? O perispírito, que é a substância semimaterial que envolve o espírito, nossa essência. Mas a nossa essência é sim envolvida por uma substância de ordem semimaterial, melhor dizendo, de natureza semimaterial.
Nós já aprendemos nos encontros anteriores que tudo que é matéria e também semimatéria tem uma origem comum. Qual que é o nome desta origem, meus amigos? Fluido cósmico universal. O corpo físico é uma derivação do fluido cósmico universal. E o perispírito, também conhecido como corpo espiritual. O perispírito também é uma derivação do fluido cósmico universal, porque no universo só existem dois elementos, nós já aprendemos sobre isso. De um lado, a parte inteligente da criação, os espíritos, que não são matéria, e de outro lado, a parte que não é inteligente do universo, não é verdade? Que é a parte material, os objetos, as coisas, e tudo que é material ou até mesmo semimaterial, como é o caso do perispírito, tem a sua origem no fluido cósmico universal, que é uma espécie de matéria-prima original para tudo que existe no universo, com exceção dos espíritos. Mas os espíritos se utilizam da matéria. Matéria mais densa, como é o caso do corpo físico, e matéria mais sutil, como é o caso do perispírito. Então, o perispírito, meus amigos, também conhecido como corpo espiritual, como nos ensinou Paulo, o apóstolo, que numa das suas epístolas aos Coríntios nos esclareceu: semeamos corpo animal e colhemos corpo espiritual. Ele se referia ao corpo físico e ao perispírito, ou na linguagem dele, ao corpo espiritual, um corpo que não é material, mas sim semimaterial. Assim como os egípcios, bem antes de Paulo, já conheciam o corpo espiritual, e para eles tinha a denominação de Ka. Ka para os egípcios era o corpo espiritual. Portanto, meus amigos, uma das primeiras conclusões que nós podemos chegar nessa nossa conversa deste fim de semana é que o perispírito que ganhou essa designação, segundo Allan Kardec, é um elemento que com outras denominações e talvez sem uma ideia mais clara acerca da sua natureza, já era conhecido. Os egípcios se referiram a ele, Paulo, o apóstolo também, e diversas outras pessoas que ao longo da humanidade, ao longo da história da humanidade, melhor dizendo, se preocuparam com as questões que transcendem a matéria. Não é verdade? Mas voltemos ao nosso ponto central do nosso encontro desta semana. O perispírito, nós já definimos, é um elemento semimaterial. E quais seriam as suas funções? Vamos lá. O perispírito tem diversas funções. Por exemplo, quando o homem está na dimensão material, que é a dimensão em que nós nos encontramos neste momento, o perispírito possibilita que o homem atue na matéria. Ele é uma ferramenta indispensável para que isso possa acontecer. Porque a matéria, sendo muito densa, não permitiria uma atuação direta do espírito sobre ela. É preciso um elemento intermediário, um elemento semimaterial. E este elemento semimaterial é o perispírito. Não é verdade? O perispírito transmite todas as sensações captadas pelo corpo físico para a essência do homem, que é o espírito. Portanto, quando nós, passando por uma experiência qualquer de ordem sensorial na Terra, temos uma dor, ou seja lá que sensação que for, esta sensação capturada pelo corpo físico é transmitida para o espírito que a processa. Mas para que chegue de um polo, o polo material, ao outro, que é o polo espiritual, esta informação transita pelo elo entre a vertente física e a vertente espiritual. E esta vertente, este elo,
chama-se, insisto mais uma vez, perispírito. Portanto, a primeira função do perispírito, se nós estamos avaliando a questão a partir da perspectiva da passagem do homem pela Terra, é a possibilidade de que o espírito haja sobre a matéria. Outra função essencial do perispírito é o perispírito, meus amigos, que molda o corpo físico. Que molda o corpo físico. O corpo físico é uma espécie de cópia, mais densa, é verdade, mas ainda assim cópia do nosso corpo espiritual. Quando nós voltamos para a Terra numa nova existência, o nosso corpo é formado, é moldado a partir de uma forma. Essa forma é o perispírito. E por que isso acontece? Para que nós possamos explicar esse fenômeno, é necessário que nós consideremos algumas características do nosso corpo espiritual, do perispírito. E uma dessas características é a sua plasticidade. O corpo espiritual, o perispírito, é muito impressionável a um vetor fundamental na economia do universo. Esse vetor tem o nome de pensamento. O nosso pensamento é capaz de alterar o nosso perispírito. E mais do que isso, tudo que nós fazemos na nossa passagem pela Terra fica registrado no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, porque, eu repito, ele é impressionável pelo pensamento. O que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos e o que nós sentimos fica marcado no nosso perispírito. E essas marcas, que podem ser positivas ou negativas, se transferem para um novo corpo físico que nós utilizaremos numa vida futura, porque esse novo corpo físico, eu insisto, é formado a partir deste molde que é o perispírito e transfere para o campo físico os seus equilíbrios ou os seus desequilíbrios. É a partir do nosso perispírito que nós formamos o corpo que nós utilizaremos na Terra. Outra função essencial do perispírito, meus amigos, é a sua utilização no plano espiritual. Porque se é fato que com a morte cessa a existência do corpo material, que se dissolve, se decompõe, indo seus elementos constituírem novos corpos, é fato também que o espírito, que é a nossa essência, a essência de todos nós, preserva o seu corpo espiritual na dimensão espiritual. É a nossa forma de nos apresentarmos no mundo espiritual, a detenção do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, que nos acompanha para sempre. Para sempre. O perispírito é utilizado pelos espíritos para sempre. Mesmo naqueles mundos que nós já comentamos aqui no encontro anterior, não sei se vocês se recordam, quando nós falamos da escala dos mundos, se recordam? Primeiro nível, os mundos primitivos. Segundo nível, os mundos de provas e expiações. É o atual estágio da Terra. Terceiro nível, mundos de regeneração. Quarto nível são os mundos felizes, ou se preferirmos, os mundos das bem-aventuranças. E no quinto nível, o que nós temos? Nós temos os mundos celestes, onde não há mais vida,
material. Os espíritos vivem permanentemente sem corpo físico, assim como vivem permanentemente ostentando o seu perispírito, que nesta fase da caminhada espiritual já se depurou e é ainda mais sutil do que o perispírito daqueles espíritos que ainda necessitam retornar ao campo terrestre para continuar o seu processo evolutivo. Nós poderíamos, de forma simbólica, resumir o processo de evolução espiritual a um processo de depuração do nosso corpo espiritual, porque, repito, o nosso perispírito reflete o que pensamos. E quando nós pensamos em vibrações mais elevadas, quando nós sentimos as virtudes e já arrancamos dos nossos corações os vícios morais, isso tudo se reflete no nosso corpo espiritual. De modo que podemos asseverar, sem medo de errar, que o corpo espiritual, que o perispírito do nosso Divino Mestre Jesus, porque ele tem o seu, é muito mais etéreo do que qualquer perispírito dos homens que ainda andam a reencarnar no plano terrestre, repetindo diversas lições para que, enfim, possamos aprendê-las, porque sem aprendizado jamais sairemos da escola. Mas não se assustem com a palavra jamais, porque na verdade foi apenas uma força de expressão. O destino de todos os espíritos é comum, assim como é comum a origem de todos os espíritos, que são criados simples e ignorantes e tendem para o mesmo destino, que não é outro senão a perfeição e a felicidade eterna. Neste estágio, o nosso perispírito é muito mais sutil. Portanto, eu insisto, nós poderíamos simbolizar o nosso processo evolutivo, o processo de evolução espiritual, como uma espécie de processo para que o nosso perispírito se depure. Enquanto ele não se depura, é fato que ele possa vir a apresentar desequilíbrios, e apresentando desequilíbrios que são reflexos da nossa mente, não é verdade? Dos nossos sentimentos, pensamentos, palavras e atos, ele tem o condão de transferir esses desequilíbrios para o corpo físico. Imaginemos a seguinte situação. Numa determinada existência, eu posso vir a cometer um atentado contra a minha própria vida. Não é verdade? Isso pode, infelizmente, acontecer. Isso tudo ficará registrado no corpo espiritual, porque a preceder qualquer ato existe sempre o pensamento, e o pensamento impressiona o corpo espiritual, o pensamento impressiona o perispírito, porque o perispírito é maleável. A nossa história de vida fica registrada no corpo espiritual. E essa história de vida é determinante, ou se preferirmos, essa história das nossas vidas, porque elas são várias, essa história é determinante na formação dos novos corpos físicos que nós utilizaremos nas novas vidas. De modo que uma doença na Terra considerada hereditária por conta da carga genética é sim, na verdade, uma herança de nós mesmos, e preparamos essa situação nas vidas anteriores, porque o perispírito, meus amigos, se liga ao novo corpo espírito, porque o perispírito, meus amigos, se liga ao novo corpo físico, era isso que eu pretendia dizer, no momento da concepção. E a multiplicação das células, depois do encontro do espermatozoide e do óvulo, é sim
dirigida pelo próprio ser reencarnante, e traz como molde para o seu novo corpo físico o perispírito. Na medicina do futuro, será fundamental que, para além da busca do equilíbrio do corpo físico, nós busquemos também o nosso equilíbrio no campo espiritual, que equilibremos o nosso corpo espiritual, que equilibremos o nosso perispírito, a fim de que as suas eventuais mazelas não se reflitam no corpo físico. Porque a cura de uma doença com a ação exclusiva sobre o campo físico é um processo de cura voltado apenas para as consequências e não para as causas. A medicina do futuro, meus amigos, agirá diretamente sobre as causas. Já hoje, os médicos conhecem a interação entre corpo e mente. Já hoje não, há muito tempo. Aquele ditado que todos nós conhecemos, mente sã, corpo são, é milenar, não é verdade? De modo que nós precisamos buscar o nosso equilíbrio espiritual para que a nossa saúde também se equilibre. Não é verdade? E como é que nós buscamos esse equilíbrio, meus amigos? Com os nossos bons pensamentos, com as nossas boas ações, com o cultivo das virtudes que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar quando passou pela Terra há 2000 anos. Um exemplo? O perdão. Quando nós não perdoamos, e o perdão é uma imposição daqueles que pretendem seguir o Evangelho do Cristo, como também é uma imposição para aqueles que optam pela doutrina espírita como seu norte no campo filosófico em sua passagem pelo plano terrestre. O perdão se impõe, porque o perdão é uma das 3 vertentes da caridade, como nos explica o Espírito da Verdade, respondendo a um questionamento de Allan Kardec. Ele foi direto e perguntou: no que consiste a caridade? Como a compreende Jesus? E o Espírito da Verdade respondeu: primeira vertente, benevolência para com todos. Segunda vertente, indulgência para com as faltas alheias. Terceira vertente, perdão das ofensas. Portanto, o perdão é uma imposição. E se nós não perdoamos? Quando nós não somos capazes de perdoar, carregamos em nossos corações a mágoa. E a mágoa nos desestabiliza, inclusive do ponto de vista somático. É por isso que os médicos hoje, atualmente, já falam abertamente das doenças psicossomáticas, ou seja, é a questão mental influenciando na corporal. Mente e espírito estão intimamente ligados. Portanto, o equilíbrio dos nossos pensamentos, cuidarmos para que as nossas palavras sejam sempre positivas e não ofensivas, as nossas atitudes e, em especial, os nossos sentimentos, com o equilíbrio nesses 4 campos, nós equilibraremos também o nosso perispírito, porque nos recordemos, já disse isso no nosso encontro deste fim de semana mais de uma vez. O perispírito é impressionável, tudo que nós pensamos fica nele registrado. E quando os registros são positivos, nosso perispírito entra em equilíbrio. E entrando em equilíbrio, também o nosso corpo físico se equilibra. Meus amigos, outro aspecto bastante interessante quando nós estudamos essa questão do perispírito é recorrermos à obra de André Luiz, especialmente aos livros Evolução em 2 Mundos e Entre a Terra e o Céu,
para concluirmos que a ligação entre o perispírito e o corpo físico se dá por intermédio do que na doutrina nós definimos como centros de força. Entre os orientais, especialmente na Índia, eles definem esses pontos como chakras. Também são 7. Quais são os 7 chakras ou 7 centros de força? Nós temos o coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplêndico, o gástrico e o genésico. Esses centros de força, esses 7 centros de força do perispírito, se associam aos 7 plexos, que são conjuntos, de nervos. Os 7 plexos do corpo físico, do corpo material, fazendo assim a ligação entre corpo espiritual e corpo material. E cada centro de força desse responde por um aspecto da nossa vida material. O laríngeo, por exemplo, está muito ligado à questão da fala. O centro de força cardíaco guarda muita relação com a questão dos sentimentos, assim como o cerebral trata da questão do pensamento e assim por diante. São 7 os centros de força, assim como são 7 os plexos no corpo físico que se associam a esses centros de força do perispírito. Quando o homem passa pela terra, perispírito e corpo físico se ligam. Com a morte, fenece apenas o corpo material. O corpo espiritual permanece, porque o espírito permanece utilizando o corpo espiritual, ou se preferirmos a linguagem de Kardec, permanece utilizando o perispírito na vida fora da Terra, na vida na dimensão espiritual. E esse perispírito vai se depurando, ficando cada vez mais sutil. E é fato também que em cada planeta ele tem uma natureza, porque o espírito utiliza o fluido cósmico universal já adaptado a um determinado orbe para construir o seu corpo espiritual. De modo que, se formos, como um dia é fato que iremos para outro planeta, um planeta mais evoluído que a Terra, nós necessitaremos utilizarmos-nos do fluido cósmico universal ligado àquele planeta para construir o nosso corpo espiritual, para construir o nosso perispírito, que assim como o corpo físico, também é constituído de células. O corpo espiritual ou perispírito é uma espécie de manto eletromagnético do qual o espírito, que é a nossa essência, que é a sede da inteligência e a sede dos sentimentos, se utiliza para interagir com outros indivíduos, não é verdade? Com outras criaturas de Deus que habitam este universo infinito e também para interagir com a dimensão material da criação, com todos os corpos que existem neste universo infinito. Então, meus amigos, de maneira geral, essas são as ideias fundamentais para que nós possamos compreender o que vem a ser o perispírito, que é um elemento semimaterial que liga o corpo físico ao espírito e do qual nós nos utilizamos, mesmo quando não temos mais vida física, mesmo quando nós já retornamos ao plano espiritual, à dimensão espiritual, porque o corpo espiritual, na linguagem de Paulo, o apóstolo, ou o elemento K, na linguagem dos egípcios, ou perispírito, na denominação de Allan Kardec, o nosso codificador,
é um elemento que acompanha o espírito para sempre. Por quê? Porque o espírito é imaterial. O espírito não é feito de matéria, não é verdade? E ele necessita deste corpo espiritual, deste envoltório, cada vez mais sutil na medida em que ele ascende na escala espiritual, para interagir com a matéria. Notem bem, como o perispírito é reflexo do nosso pensamento, naqueles espíritos muito materializados, que só ligam para as questões materiais, quando eles desencarnam, o seu perispírito é tão denso, tão denso, tão denso, que eles pensam que permanecem vivendo e vagam pelo plano terrestre durante muito tempo, até que possam perceber que na verdade já desencarnaram. Aqueles espíritos mais desmaterializados percebem a sua nova condição num prazo muito mais curto e ascendem, em linguagem figurada, ascendem às moradas que existem no plano espiritual. Para qual? Como é que o espírito sabe qual vai ser o seu lugar na dimensão espiritual? É simples. O perispírito é semimaterial e tem densidade. A morada de cada um de nós guarda relação com a densidade do nosso corpo espiritual, com a densidade do nosso perispírito. E esta densidade é razão direta da nossa conduta, em especial dos nossos sentimentos, assim como dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, meus amigos. Então, essa é uma breve explicação em caráter introdutório, é fato, acerca do perispírito. Mas aqueles que têm interesse sobre este ponto específico da nossa doutrina podem ler a codificação, ler o Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec traz essa ideia pela primeira vez na história, usando esse termo perispírito, assim como nos livros Evolução em Dois Mundos, ditado por André Luiz ao inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, e o livro Entre a Terra e o Céu, que no seu capítulo 20 nos apresenta os 7 centros de força do perispírito. E para os orientais, são 7 chakras. A denominação é o que menos importa, meus amigos. O fundamental é que possamos compreender que o homem, sendo um ser tridimensional, traz em si elementos que transcendem a matéria. O principal deles é a nossa essência, o espírito. Mas o homem também tem um terceiro polo, uma terceira vertente, que na doutrina espírita nós denominamos perispírito. Tá certo, gente? Foi uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês em mais esse encontro do nosso curso livre de Espiritismo. Estamos na 7ª aula e o nosso programa consiste em 36 aulas. Teremos ainda diversos encontros ao longo das próximas semanas, a fim de que possamos compreender um pouco mais acerca desta maravilhosa doutrina espírita, que, como eu sempre digo, nos instrui e nos consola. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana.